O que o Um Anel do Sauron realmente faz? Bom, muita gente pensa que o anel só deixa invisível e vicia quem carrega, mas no vídeo de hoje eu vou tentar mudar um pouco isso e explicar o porquê que ele é justamente muito mais que isso, e mostrar como qualquer pessoa que usasse o anel ia acabar se tornando igual ao Sauron ou pior que ele. E tudo isso com base principalmente nas cartas do Tolkien e no Silmarillion. E bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. E caso você queira ajudar ainda mais o canal, o YouTube agora dá essa opção de deixar alguns produtos de afiliado aqui. Então, só de você clicar, dar uma olhada nos produtos que eu deixei e depois comprar algum outro produto que você já iria comprar, isso já ajuda o canal. Então, caso você queira comprar alguma coisa no Mercado Livre, Shopee, alguma coisa assim, antes clica aqui no link dos produtos que eu vou estar deixando aqui no vídeo, porque isso ajuda demais. Mas agora vamos pro vídeo. E bom, primeiro a gente tem que entender o que exatamente o Sauron colocou dentro do anel quando fez ele. E o Tolkien diz o seguinte: Sauron foi obrigado a deixar grande parte do seu próprio poder inerente para um anel. Ou seja, uma parte do próprio Sauron foi colocada dentro do anel. E o Tolkien explica a consequência disso com uma frase que é meio que a base de tudo que a gente vai falar aqui. E ele diz o seguinte: a potência, se for para ser exercida e produzir resultados, tem de ser externa, e dessa forma sai do controle direto do indivíduo. Um homem que deseja exercer poder deve possuir subordinados que não são ele mesmo, mas então ele acaba dependendo deles. Então a gente pode ver aqui que o Sauron construiu a maior arma dele e ao mesmo tempo a maior fraqueza. E guarda essa ideia porque eu vou explicar tudo isso mais pra frente no vídeo. Mas agora vamos ao que interessa mesmo, o que exatamente o anel faz. E para começar, vamos usar o poder principal dele, que a maioria só conhece pelo nome, mas não sabe exatamente como funciona, que seria o domínio sobre os outros anéis. Bom, o propósito original de um anel era só governar os portadores dos outros anéis de poder. O Silmarillion fala que o Sauron forjou um anel e, quando usou ele, conseguia perceber tudo o que era feito pelos anéis menores, e ler e controlar até mesmo o pensamento daqueles que o usavam. E logo quando o Sauron colocou um anel pela primeira vez, os elfos sentiram a mente dele fluindo através da conexão entre os anéis, perceberam a traição no mesmo instante, e daí nisso eles pegaram e esconderam os 3 anéis meio que na mesma hora. E assim, um detalhe que é bem importante é: os 3 anéis élficos permaneceram, digamos, imaculados porque o Sauron nunca tocou neles diretamente. Porém, ainda assim, dependiam do anel meio que de forma indireta, tanto é que, quando ele foi destruído, o poder dos 3 acabou junto. E isso é um dos motivos também de que na Quarta Era, quando ela começa, ela não tem a magia élfica. Tanto a Galadriel quanto o Elrond sabiam desde o início que, ao ajudar a destruir o anel, significava também destruir o mundo que eles estavam construindo ali, os refúgios deles. Agora, o segundo poder seria a amplificação do próprio Sauron, que muita gente não sabe como o anel funciona quando o Sauron usa ele. E assim, o Sauron é um Maia que no passado servia ao Auli. E quando ele usa um anel, o poder dele que ele depositou no anel meio que se reconecta com ele e aumentando e concentrando a força dele na Terra-média. Com o anel, a capacidade dele de dominar a vontade dos outros e emanar um poder e terror alcança uma escala que ele não ia conseguir sem o anel. É o que tem aquela trend da internet que o pessoal chama de farmar aura. Meio que quando ele tá com o anel, as pessoas veem ele com essa aura. Outro detalhe que eu vejo o pessoal perguntando é o porquê que o Sauron não fica invisível. Por que ele não sofre esse efeito da invisibilidade que o anel causa da mesma forma que os outros portadores sofrem? E isso acontece porque quando um mortal coloca um anel, ele é puxado para o mundo espiritual. E o Sauron, como ele é um Maia encarnado, as coisas com ele é diferente. O anel torna ele ainda mais terrível aos olhos de quem tá vendo. Isso porque ele já tá no mundo mortal e no mundo espiritual ao mesmo tempo. Então, como o anel não puxa ele para o mundo espiritual, ele meio que dá um boost de energia e poder no mundo material. Então, assim, a forma dele é meio que fica irradiando um poder e malícia que tem alguns mortais que não suportam nem olhar para ele diretamente. Agora, falando da invisibilidade, ele é o próximo poder que um anel dá. E, afinal de contas, ele é o efeito mais famoso de um anel. E o próprio Tolkien chama isso de o poder subsidiário, quase que como um efeito colateral.
Quando um mortal coloca um anel, ele é puxado para o plano espiritual. E lá, ao invés de ficar oculto, ele fica extremamente visível para o Sauron e para os Nazgûl, já que eles existem meio que de forma permanente nesse plano também. O Tolkien fala nas cartas dele que quando o Frodo usa um anel lá no topo do vento, ele tá ficando ainda mais visível e vulnerável para os Nazgûl, porque a invisibilidade só funciona com os olhos comuns do mundo visível. E para quem vive no plano espiritual, é como se o portador do anel estivesse chamando ainda mais a atenção, como se ele estivesse brilhando. Mas agora vamos falar do poder mais sutil e devastador de um anel. E esse é um dos momentos que eu mais gosto, porque é quando a genialidade meio que da parte filosófica do Tolkien aparece de uma forma mais clara. O anel amplifica o poder do portador que ele possui. E quando ele faz isso, ele também amplifica as fraquezas e as ambições desse portador. Na carta de número 131, o Tolkien deixa claro: qualquer portador suficientemente poderoso poderia, em teoria, usar um anel para desafiar o próprio Sauron, tornar-se o senhor de tudo que ele aprendera ou fizera desde a criação do anel, e assim derrotá-lo e usurpar o seu lugar. Essas são as palavras do próprio Tolkien, e além disso, Tolkien também fala que tanto o Elrond quanto a Galadriel teriam erguido um império com grandes generais e exércitos absolutamente subservientes e máquinas de guerra. E que tudo isso seria feito e movido pelas melhores intenções, porém corrompidos pelo poder absoluto do anel. E é justamente por isso que o Gandalf e a Galadriel acabam recusando o anel quando o Frodo oferece. O Gandalf fala que ele mesmo começaria com a piedade pelo fraco e ódio pelo mal, e que esses sentimentos genuínos seriam um caminho para a tirania dele. Já a Galadriel vai ainda mais longe, ela descreve que se tornaria bela e terrível como a aurora, mais fortes que os fundamentos da terra. Ou seja, o anel meio que estaria usando as virtudes reais deles como combustível para a dominação. E é justamente aqui que fica mais fácil de explicar o poder da resistência dos hobbits, que é das coisas mais elegantes de toda a obra do Tolkien. E vamos usar como base o próprio Sam. Ele usa o anel bem rapidinho, né, como a gente vê, e a maior tentação dele, que o anel consegue causar nele, é meio que projetar na mente dele a visão de transformar toda Mordor no maior e mais belo jardim da Terra-média. E o próprio Sam reconhecia que essa visão era absurda e em segundos ele retira o anel. Então assim, os hobbits resistem porque a ambição deles por poder é bem menor do que qualquer outra. O anel precisa de uma falha na ambição das pessoas, onde ele consegue meio que se agarrar, e nos hobbits essa falha é bem menor do que qualquer outro. E assim, eu dei o exemplo do Sam, mas como a gente sabe, o portador perfeito é o próprio Frodo. Muita gente acha que o Sam seria um portador melhor, mas o Tolkien mesmo já falou que o Frodo foi a escolha ideal. E assim, ele parece resistir menos que o Sam, mas é porque ele carregou o fardo muito mais tempo que o Sam. Bom, um outro poder seria o jeito que ele prolonga a vida, né? O anel estende a vida do portador muito além do limite natural da raça. O próprio Tolkien descreve o que aconteceu com os 9 portadores humanos e ele fala que, ao que parecia, eles tinham uma vida eterna, mas a vida se tornou insuportável para eles. Então é como se o portador fosse se apagando aos poucos, tornando-se cada vez menos presente no mundo visível, até que os Nazgûl se tornem uma existência física que só é possível através de capas que dão forma para eles. A essência deles, o corpo físico ali mesmo, já não existe. Por isso que a gente vê nos livros a descrição de uma coroa flutuando sobre o que seria a cabeça e as capas deles. E assim, os 9 não usaram um anel, tá? Só para deixar claro, é porque esse poder de estender a vida é algo que deriva de um anel. Mas alguém que usou o anel e teve esse poder é o próprio Gollum, que sobreviveu por 500 anos usando o anel e acabou ficando meio que com uma personalidade esticada, como se estivesse esticando ele, até ele se fragmentar por inteiro e a mente dele rachar e o corpo se transformar. O nome original dele, Sméagol, acabou desaparecendo e sobrou só o Gollum. E no final de tudo a gente vê que o próprio Gollum quase não sobra, só sobra a obsessão pelo anel. E além dele a gente pode ver o mesmo acontecendo em uma escala menor com o Bilbo, que viveu muito além do que o Hobbit costumava viver. No final ele até bateu o recorde do Hobbit mais velho. Bom, um outro poder que o anel tem, que não sei se é bem um poder, mas vale a pena a gente falar aqui, é a vontade do próprio anel, né? Afinal de contas, ele tem a vontade própria dele, que é derivada do Sauron, e essa vontade é meio que única, que é a de retornar pro mestre dele. Quando o anel escorrega do dedo do Isildur, era no momento mais vulnerável. Foi meio que o anel traindo ele.
Então ele ficou perdido no fundo do rio Anduin por séculos, até o momento certo de ser encontrado pelo Déagol. E o Tolkien fala na mesma carta de número 131 que, mesmo à distância, ele exercia um efeito sobre o Anel, para que o Anel sempre quisesse retornar para o Sauron. Então, a própria vontade do Anel escolhe os momentos certos, tanto de abandonar um portador, quanto de achar um novo, sempre buscando a oportunidade do que vai trazer ele para o Sauron de forma mais rápida. E o Tolkien ainda completa com algo que é uma das frases mais importantes de todas as cartas. Ele diz que tão grande era o poder e a avidez do Anel, qualquer um que usasse ficava dominado por ele. Ele estava além da força de qualquer vontade, mesmo da sua própria. E aqui, quando ele fala mesmo da sua própria, ele está falando do Sauron. Então, danificá-lo, jogá-lo fora ou apenas negligenciar o anel, isso é algo que nem o próprio Sauron poderia fazer de forma simples, destruir um anel facilmente. Isso por causa dessa avidez que já faz parte do anel. E assim, isso eu duvido que você soubesse, cara. De que mesmo o Sauron, se por algum motivo maluco da cabeça ele tentasse destruir o anel ainda entraria na mente dele para não deixar ele destruir. Acho que só isso já merece o seu like aqui no vídeo, não é não? Então deixa seu like e comenta se você sabia disso ou não. Mas agora, já encaminhando para o final do vídeo, a gente chegou na parte que amarra tudo. O Sauron criou duas vulnerabilidades quando ele forjou um anel. E essa carta 131 descreve as duas. A primeira, um portador suficientemente forte poderia desafiar e derrotar o Sauron. Então o Sauron assumiu um risco ali, apesar de que o novo portador se tornaria um novo Senhor Sombrio. Porém, a segunda e a mais importante é que se o anel fosse destruído, o poder dele seria dissolvido e o próprio ser de Sauron seria diminuído ao ponto de desaparecer. Ele seria reduzido a uma sombra, uma mera lembrança de vontade maliciosa. E isso também é importante você saber, cara. Quando o anel foi destruído, não é que o Sauron simplesmente deixou de existir. Ele ficou por aí vagando só com uma vontade maliciosa ali, que não conseguia interferir no mundo real. Acontece que o Sauron nunca considerou essa possibilidade da destruição do anel, isso por causa de duas razões. A primeira é que o anel só poderia ser destruído no Monte da Perdição, dentro de Mordor, um lugar que parecia inacessível para qualquer um. E o segundo motivo é o poder dessa avidez do anel. Então assim, para ele era impossível que qualquer portador conseguisse renunciar a um anel no momento de jogar ele. E para falar a verdade, ele estava certo, né? Mais ou menos, na verdade, ele achava que nenhum portador jamais pensaria em sequer ir até lá destruir o anel. Isso aí ele estava errado, porque o Frodo foi. Porém, ele ainda tinha certeza de que chegasse no momento certo ali, no momento onde o anel é mais forte, que ninguém ia conseguir. E é justamente aí que ele acertou. Afinal de contas, o Frodo falhou ali na parte de abrir mão do anel. E eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou estar deixando no card aqui para você acompanhar de uma forma mais completa, mas isso é uma das coisas que torna o Senhor dos Anéis tão incrível e o Tolkien um escritor diferente de todos os outros. Depois de toda a jornada, cada sacrifício, depois de carregar o anel por meses, o Frodo falhou. No momento mais decisivo, ele decide que o anel é dele e coloca o anel no dedo. E o próprio Tolkien fala agora na carta 246 de que o anel mesmo venceu o Frodo. E a destruição do anel só aconteceu por causa da providência divina através do Gollum, que seria nessa época o ser mais corrompido pelo anel, que naquele momento de obsessão e alegria compulsiva dele, caiu no abismo junto com o anel. Então assim, o Frodo foi herói em cada passo da jornada dele, porém a jornada dele terminou com a prova de que era impossível querer destruir um anel por vontade própria. E isso para qualquer portador. E como eu já falei aqui no vídeo, até mesmo para o Sauron isso seria impossível. E eu falei aqui da providência divina. Se você quiser saber sobre toda essa questão da providência no universo do Senhor dos Anéis, eu vou estar deixando um vídeo aqui no final desse para você assistir, onde eu falo mais sobre Eru e as providências dele, os níveis de providência, e ele é o deus da Terra-média. Então assiste lá depois desse. Mas agora me fala, qual desses poderes te surpreendeu mais? Algum que você já conhecia e não era exatamente como você imaginava? Ou essa questão que muita gente eu vejo que não sabe, que é sobre como ele amplifica o poder do Sauron de uma forma que o Sauron não ia conseguir sem ter o anel ou antes de ter ele? Deixa aí nos comentários. E uma coisa que é muito importante também, eu não comento tanto aqui, é vocês deixarem pedidos de vídeo aqui nos comentários. Não dá tempo de responder tudo, mas eu tô sempre lendo. Tanto a questão de pedido de vídeo, como o pedido de playlists, eu tô para fazer a playlist só relacionada com as cartas do Tolkien, e o vídeo de como seria se o Morgoth tivesse vencido.
Mas então comenta aí caso você queira algum vídeo específico no canal. Agora, sem enrolação, querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Fiquem com Deus e fui!